Ezequiel capítulo 18. Nós temos visto ao longo aí de todas algumas reportagens, especialmente aquelas reportagens que tratam de circunstâncias policiais. Nós vemos quantas pessoas, não é raro, até o começo do século XXI, você tinha um grupo de estudos que tinha como tema os filhos e netos de menores de rua. Crianças de rua que têm filhos com pouquíssimos anos, ainda na adolescência eles já têm filhos, e esses filhos então, infelizmente, crescem na rua, e essas crianças de rua, elas se tornam adolescentes e também têm crianças de rua. Então você tinha até o começo do século XXI isto como um dos temas, essa questão das crianças que são, na verdade, netos de crianças de ruas. Depois eu confesso a você, se os estudos prosseguiram, eu não mais acompanhei, não me chegou, mas se no começo do século XXI a preocupação era com esta geração de netos, imagine em nossos dias, cerca de quase 18 anos depois, como que as coisas estão. Ao passo de que muitas vezes, em muitas histórias policiais, nós vemos menores ou pessoas já adultas sendo presas, sendo conduzidas, e naquelas entrevistas de TV a pessoas que ali estão, elas normalmente têm um histórico parecido. Ou os pais são extremamente humildes, inocentes, ou então, infelizmente, os pais também são pessoas que, lamentavelmente, já passaram por aquela vida de crime em algum momento. Se você vai em um abrigo e visita crianças que estão abrigadas, a história é muito pior, porque graças a este atual Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja a sigla, como é que é? ECA. Graças a este ECA, para vocês terem uma ideia, adoção é considerado um caso excepcional. Vai ler o ECA. Caso excepcional. Então, em outras palavras, sabe aqueles filhos ricos do Brad Pitt, da Angelina Jolie, que foram adotados? No Brasil, isso é para ser uma exceção. Sabe os filhos da Madonna? No Brasil, isto é para ser o quê? Exceção. Sabe os filhos da Giovanna e do... Bruno ou Thiago Gagliasso? Bruno Gagliasso, a Titi. Para o Brasil, isso é o quê? Exceção. Isto é o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque ele privilegia que as crianças sejam primeiramente oferecidas à família, a pessoas que têm laços sanguíneos com aquela criança. Até aí é uma coisa nobre, não é verdade? É ou não é verdade? Sim, beleza. Aí vamos lá, a criança, ela é abusada pelo pai. Ela é retirada do convívio, ela vai para um abrigo. E aí, já que a adoção é uma exceção, tem que começar a rodar na família para ver quem pode ficar com a criança. Aí, muitas vezes, quem fica com a criança é a avó, mãe do pai. Pergunta, esse rapaz, pai dessa criança, às vezes, ele mora onde? Com a mãe dele, que no caso é o que da criança? E o que acontece com a criança? Bem-vindo ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, uma criança, ela ser oferecida em adoção e ser adotada, no Brasil, de acordo com a lei, é exceção. A regra é tentar com a família. E aí, por isso que várias vezes você tem uma criança que já passou pelo abrigo, já é a 4ª vez que está no abrigo. Por quê? Porque da primeira vez ela era abusada, foi retirada. Mas aí voltou e ficou na casa da avó. Mas a avó era o pai, era a mãe
do abusador ou da abusadora, porque não se fala também em estupro feminino. Dá a impressão que todo estuprador só é homem. Até essas coisas de que todo homem é um estuprador em potencial. Anátema, seja esse tipo de pensamento. Todo estuprador é um estuprador em potencial, até que quem fala isso gera um filho homem. Aí do nada esse argumento cessa. Logo, muitas crianças são lamentavelmente abusadas também por mulheres. Mas isso não é falado, e nos dias de hoje também não pode falar. Quando o abusador ou a abusadora convive com a mãe ou convive com a mãe ou com o pai, avô e vó da criança, a criança volta para o lar. E aí nesse lar o que acontece? Ocorre um novo abuso. Aí a criança tem que ter traços disso e alguém tem que perceber e tomar coragem para comunicar a quem? A justiça. Aí a criança é retirada e volta para onde? Para o abrigo. Aí o abrigo, o que os assistentes sociais vão fazer? Vão procurar o quê? Outra pessoa da família. Será que ela não tem um tio, uma tia? Esse é o estatuto da criança e da adolescente que está em vigência no nosso país. É o estatuto que diz que a vida que tantas crianças adotivas levam hoje, chamando seus pais de pai e mãe, e plenamente felizes e integradas à sociedade, para o Brasil é exceção. A regra é o esculacho. Se você vai em um abrigo e você vê todas essas crianças, quando você muitas vezes conhece o indivíduo abusador, quer seja homem ou mulher, e você tem a oportunidade de ouvir o histórico dele, o que normalmente aconteceu com esse abusador, quer seja masculino ou feminino? Também foi abusado. Diga-se de passagem, a maioria dos casos de abusos não são relatados, especialmente quando os abusos são feitos por uma pessoa do sexo feminino. E se uma pessoa do sexo feminino abusa sexualmente de um menor, em ele sendo homem, aí a vergonha para relatar é infinitamente maior. E fica por isso mesmo. Mas você tem na vida esses ciclos de pessoas que vão experimentando e tendo comportamentos semelhantes aos seus pais. Pessoas que herdam comportamentos nocivos oriundos de um ciclo familiar. É gente que o pai, infelizmente, o avô era alcoólatra. Aí o garoto se torna alcoólatra, aí o neto se torna alcoólatra. Mulheres cuja história de vida é o alcoolismo, ao passo também que você tem uma coisa muito comum nas famílias, as dificuldades de relacionamento conjugal. Você vai em algumas famílias, você vê que era um grupo, por exemplo, de 4 irmãs, todas casaram e se separaram, todas tiveram um segundo filho de outro casamento. E vocês olham para a mãe, ela também passou por isso. E aí parece que as filhas vão emulando essa coisa. Você tem homens cujo pai, quando chegou aos 50 anos, que é o período que o homem diz, caramba, eu estou pleno. Aí o cara dá uma crise de meia-idade, e quero ser garoto de novo. Aí ele vai e pega uma novinha. Aí aquele rapaz olha aquilo e diz, está aí, isso é uma coisa curiosa. E ele rebenta com o pai dele, até ele chegar aos seus 50 anos. Aí ele dá um estalo, e caramba, meu pai que estava certo, julguei mal o velho, agora já era, mas vou correr atrás do prejuízo. Quantas pessoas você conhece que, na verdade, elas parecem que vão emulando aquele espírito que permeia o ambiente? Você tem pessoas que isso é muito claro. Em casas onde o normal é o ambiente ser para baixo, em casas onde o natural é o ambiente ser soturno, ser deprê,
Você vai vendo a criança, ela, no começo ela tem até lampejos de alegria, felicidade, mas ela vai começando a chegar numa idade onde ela começa a murchar. Porque o ambiente que ela vive é de quê? É para baixo. Então aquela criança que você olha e diz, olha, isso vai sinalizar uma mudança, tem um facho de luz ali. Daqui a pouco ela começa a retroceder e etc e tal, e ela entra na adolescência, ela não sabe nem o que é ser grunge, porque para ela grunge não é ser um movimento, é um estado de espírito onde eu estou largado. Deu para entender? E aí quando nós olhamos isso, a gente diz, meu Deus do céu, o que esses pais estão fazendo? Ao passo que o indivíduo, quando diz que tudo começou com o seu avô, com a sua avó, você diz, meu Deus, que ciclo interminável, que rolo. Até que, do ponto de vista teológico, muitos começaram a falar da questão da maldição hereditária. Isso era muito falado na década de 70 e 80. Em 90 começou a esvanecer, em 2000 já não ouvi muito falar. Nos dias de hoje, só quem lembra daquela época, ou quem está chegando agora e quer ouvir um pouco da história recente do cristianismo. Mas a maldição hereditária era a crença do seguinte, se o avô errou, o filho vai pagar. Se o filho errar, o neto vai pagar. E claro, como toda coisa que não sai da boca de Jesus, mas é um pensamento, e precisa de texto bíblico para se referendar este pensamento, o pessoal pega a escritura e joga o quê? Joga 10 quilos de texto bíblico em cima disso aí. Mas nunca saiu da boca de Jesus. É um pensamento nosso, que a gente precisa jogar 10 quilos de texto para ver se ganha corpo. Olha o que diz a palavra do Senhor, em Ezequiel capítulo 18. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que, acerca da terra de Israel, dizem este provérbio, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? O pai come uva ruim, e é o dente do filho que apodrece? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Espera aí, Senhor, espera aí, mas o Senhor não sabe como é que eu fui criado. Não, se eu tivesse convivido com meu pai, o Senhor poderia entender por que hoje eu sou o que eu sou. O Senhor nunca conviveu com a minha mãe. Se hoje eu sou o que eu sou, muito do que eu sou é culpa da minha mãe. O Senhor é testemunha disso. Aí vem Deus e diz o quê? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em... Vamos lá. Dona Marilene, minha querida irmã, nós que estamos orando junto com a família pela dona querida Alda, olha esse texto que quando eu li essa semana, lembrei muito da senhora. Verso 4. Eis que todas as almas são... Mas peraí. Todas, mas são todas ou todas no sentido de algumas? Tem alguma alma que não seja de Deus? Diabo virou fabricante de alma. Deus fez o ser humano, mas o diabo ele também conseguiu, ele pirateou, ele quebrou a patente de confeccionar almas, e de vez em quando ele enxerta nos fetos que estão por aí, e quando você vê, nasce um filho do diabo. Porque se todas as almas pertencem ao Senhor, de onde vem esse pensamento de que fulano é filho de Deus e outro não é? Se todas as almas são do Senhor, por que alguns eu chamo de criaturas e eu me vejo como filho? Jesus nunca fez essa diferenciação. E é Deus que diz, todas as almas são minhas. Acabou. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma separação entre os salvos
todas as almas são do Senhor, mas tem que separar os salvos, leia-se, quem vem na igreja, e os não crentes. Os não crentes são criaturas, nós somos filhos. Que curioso, rapaz, é igual o colonizador. O colonizador era assim, ele olhava para o índio e dizia que o índio era o quê? Era animal, era um selvagem. Quando o índio passou a ter coisas boas a oferecer, aí sim ele passou a ser um sócio. Já o negro era bicho, como não tinha alma, podia escravizar e vida que segue. Aí nós olhamos para quem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e uma palavra que diz que todas as almas pertencem ao Senhor, o que nós fazemos? Você não é meu irmão, você ainda é criatura, eu sou filho de Deus. Que rolo, hein? Mas que rolo! Pergunta se o colonizador não tinha 20 quilos de texto bíblico para poder justificar seu pensamento. Dona Marilene, todos aqueles que estão passando por dificuldades do ponto de vista da saúde, quer seja com vocês mesmos ou com os parentes, todas as almas pertencem ao Senhor. E Deus cura quem Ele quer, não porque aquela pessoa o glorificará. Ele cura porque Ele é glorificado no que Ele faz e não precisa que aquela glorificação daquela pessoa tenha destinatário. Ele faz o que Ele quer porque Ele é Deus. O homem é que gosta de ficar assim, quem fez fui eu, tá? Vocês já repararam que Jesus nunca falou de Jesus? Jesus nunca falou de Jesus. Jesus só falava o seguinte: seja feliz sendo pobre, seja feliz sendo humilde, seja feliz perdoando, seja feliz abençoando, ore por quem te persegue, abençoe as pessoas, só isso. Aí nós temos que falar de Jesus. Se nós falássemos o que Jesus falou, as pessoas automaticamente conheceram Jesus. Jesus não falava de Jesus. Nós falamos de Jesus. E o que nós falamos de Jesus? Só que Ele morreu. E ressuscitou. E dia 25, culto das luzes na minha igreja, venha que você vai ser abençoado. Para todos aqueles que têm parentes enfermos, para aqueles que são casados com não crentes e ficam na dúvida, vai para o céu, vai para o inferno, meu filho morreu na minha barriga, perdi um neném, para onde que ele foi, como é que se dá isso? Eis que todas as almas são minhas. Acabou. Isso te conforta? Saber que tudo aquilo que vive pertence ao Senhor? Que Deus te abençoe. A palavra do Senhor ainda continua. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa aqui que vai acontecer? Morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, presta atenção, Igreja da Tijuca. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, não comendo carne cujo prazer de quem matava não era a sobrevivência, mas o prazer de quem matava era o privilégio de apresentar a uma divindade e a saciedade de um ego em dizer que matou. Se o homem justo não comer carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação. Pastor, mas que texto machista, a gente sabe hoje. Mas o problema nosso hoje é olhar o passado, 4.000 anos atrás, com o olhar de vigilância sanitária. Aí o indivíduo olha como eles carregavam comida, que absurdo. Mas o indivíduo olha por quê? Porque tem álcool em gel, tem Tupperware para guardar o bolinho. Aí o indivíduo olha o passado da civilização com o olhar de hoje. Por isso que o mundo está desse jeito. Parece que o mundo só começou para algumas pessoas de 20 anos para cá. Aí todo mundo batendo cabeça em besteira.
que há 5.000 anos e poucos foram assuntos plenamente resolvidos e pacificados. Aí o pessoal joga fora 5.000 e poucos anos de civilização, conhecimento e aprendizado empírico, para partir para o quê? Teorias. E acha que está matando a pau. Imagina naquela época, que não tinha chuveiro em casa, não tinha banheiro em casa, os banhos não eram 2 vezes por dia. Amém, igreja? Bom. Os banhos não eram 2 vezes por dia, não existia absorvente interno, não tinha nada disso. Imagina como é que era, meu amigo. Não tinha salão de beleza, não tinha depiladora. Imagina como é que era, meu amigo. Aí vem a palavra do Senhor e diz o seguinte: no período das regras, não. Aí, já que é 2017, né? Esses anos estão sendo loucos, L-O-K-O, anos loucos, o indivíduo olha isso aqui e quer julgar o passado com a lente de 2017. Como se 2017 tivesse, olha, bombando, só tem coisa bacana rolando. Nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não usando de opressão contra ninguém, não sendo um instrumento que oprime, que maltrata o indivíduo, tornando ao devedor a coisa penhorada. Se o indivíduo deu alguma coisa como garantia de devolver o dinheiro, e em devolvendo o dinheiro você retorna a coisa que deu, não roubando o indivíduo, dando o seu pão a quem tem fome. E se o indivíduo passa nu, não importa se é bom, se é ruim, se é bandido, se vai vender a roupa, não, se ao nu, se você o vestir, não dando o seu dinheiro à usura, para não se tornar um aprendiz de agiotinha, não recebendo juros, entregando o valor, e ao receber tão somente o valor, porque a alegria é em ter ajudado, desviando a sua mão da injustiça, não colocando a sua mão como forma de fazer qualquer coisa que, na verdade, seja o preenchimento daquilo que fará mal ao próximo, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Este é possível, já este não tem condições, este é mais capacitado, já este por agora não pode, não obstante as coisas serem iguais, mas para este aqui, no contexto que ele estava, isso foi muito maior, para esse outro aqui não foi, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando tudo aquilo que eu digo a vocês que é certo e que é errado, e se proceder retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Pergunta que eu lhe faço nessa noite: sua vida é uma novela colombiana, toda hora reviravoltas, dramas, suspenses, incertezas, caras e bocas, gracejos, dívidas, dúvidas, rolo, matança, traição. Meu Deus, sua vida é assim? Talvez sua vida seja assim porque seu pai errou, sua mãe errou, começou com seu avô. Pergunta que eu lhe faço nessa noite: você quer viver? Ou você quer tão somente continuar respirando? Você quer viver? Você tem que decidir se você quer viver ou se você quer tão somente continuar existindo, achando que o natural da vida é esse rolo, esses complexos constantes, onde todos aqueles que me infligiram o mal têm culpa no cartório. Um dia a justiça de Deus será quando estes, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu filho, minha filha, disserem para mim o quê? Me desculpe, me perdoe, eu agi mal, você foi mal formada porque eu estava lá, você foi mal formado porque eu estava ausente. Seu pai e sua mãe devem alguma coisa a você?
e você carrega isso com você de uma forma extremamente forte, quero dizer para você, você não está vivendo. Todo dia você assina um atestado que a culpa não é tua, é do outro. E todo dia você acha que Deus um dia fará justiça, trazendo o quê? Juízo e castigo ao outro. Pergunta, isso para você é viver? Uma vida que o tempo todo levanta rolo, e a título de colocar na mão de Deus só pede juízo, isso é viver? Uma vida que o tempo todo não consegue conceber as dimensões das possibilidades de ser uma pessoa melhor. Uma vida que de saída o indivíduo já acha que tudo aquilo que se lhe acomete, que ele errou, é tão somente consequência de uma criação que ele teve. Isso é viver? Você tem que decidir se você quer viver, porque o Evangelho trata de vida. Isso é uma decisão, meu amigo. Se você quer viver, diz a palavra do Senhor, é muito simples. Não faça da sua vida um altar de sadismo, porque não apenas naquela época até os dias de hoje, os homens matam não para a sobrevivência, mas matam para se sentir muitas vezes caçadores. Por isso que a Escritura diz, não coma carne de animal sufocado, porque o prazer daqueles caras era ver o bicho se debatendo. Por isso que a lei diz, quando for o caso de abater um animal para a sobrevivência, um golpe rápido e rasteiro para que ele não possa dar-se a sofrimento contínuo. Por quê? Porque ninguém deve ter prazer na morte. Mas muitas vezes eu e você, sabe o que nós fazemos? Nós temos prazer naquilo que é sádico. E há aqueles que chegam até o ponto de dizer que caçar é esporte. Tirar uma vida é esporte. E qual é a desculpa? Os antepassados faziam isso, eles viviam isso. Não, eles faziam isso para sobreviver. Se fizesse isso por esporte, as espécies já teriam sido extintas há muitas centenas de anos atrás. A palavra do Senhor ainda diz, você quer viver? Não levante seus olhos para os ídolos, ainda que esses ídolos, eles tenham o lastro da religião. Ainda que toda religião diga, olha, vale a pena. Não levante os olhos para isso. Não contamine a mulher do seu próximo. A mulher do seu próximo, ela é de quem? Não é tua, né, meu amigo? E o oposto também é verdadeiro, minha irmã. O homem da próxima, ele é de quem? De quem? Então não vamos pegar o homem da próxima, né, minhas irmãs? Simples assim. Você quer viver? Vamos lá. Nem cegando a mulher na sua menstruação. Você quer viver? Olhar um pouquinho a higiene, né, meu povo? Olhar um pouquinho a higiene. E, lamentavelmente, eu tenho que dizer, coitada das minhas irmãs, cada cara cascão, meu amigo. Lamentavelmente, já foi pior. Lamentavelmente, o camarada antigamente, como já ouvi tantas histórias, e muitas até mais recentes, o camarada tinha mulheres na rua e trazia doença da rua para dentro de casa. Que rolo. E eu lembro que uma vez, conversando com o reverendo Guilhermino, eu nem sonhava em ser pastor, mas eu perguntei para ele, era adolescente, reverendo, é difícil ser pastor? E o reverendo Guilhermino respondeu o seguinte, meu filho, há um tempo veio um senhor, sentou aqui na minha frente, ele disse o seguinte, pastor, eu estou com AIDS, peguei na rua, passei para minha mulher, soube hoje, vou ter que contar em casa, ora por mim. Ali eu olhei e pequei, que eu olhei e falei, cara, eu não quero isso para mim.
Uma vida que tem que administrar esses rolos. Tô fora, vou trabalhar na engenharia fácil. Ezequiel, capítulo 18, verso de número 7. Quer viver? Não oprima ninguém. Não seja você o opressor da vida alheia. Você quer viver? Se alguém te deu alguma coisa como garantia de ressarcimento, devolva. O que não é teu, não é teu. Não roube. Dê pão a quem está faminto. Parar com esse negócio. Mas eu devo ajudar? Não sei, porque isso que eu vou dar, de repente a pessoa não vai comer. Bota ela do lado e dá a comida. Acabou. Ah, mas eu não estou a ter tempo. Então, meu amigo, pela fé, que alguma serventia tenha. Acabou. Mas é engraçado, porque na hora de administrar o nosso dinheiro, nós somos péssimos. Mas na hora de definir quem deve ser ajudado, todos nós somos formados em antropologia e sociologia. Isso é a ausência do poder público. Eu não vou ajudar isso, não. Isso aqui é a prova de que o Estado é falho. Então, eu não vou ajudar isso, não. Que horror! O Evangelho todo te diz o quê? Dá comida a quem está com fome. Veste quem está pelado. E o que que nós fazemos? Preencha aqui um formulário para eu poder julgar se você é merecedor da minha ajuda. A palavra do Senhor diz: não dando seu dinheiro à usura, não se tornando um agiota do reino de Deus, não recebendo juros, achando que as pessoas lhe devem a mais do que você ajudou, desviando a sua mão da injustiça, não sendo a sua mão instrumento de fazer a injustiça em relação ao outro, e conseguindo fazer verdadeiro juízo entre homem e homem, tendo um coração que possa discernir o tempo todo, não se errou, não se acertou, mas o que de peso, o que de relevante tem na atitude que foi tomada? É óbvio que chegar à igreja às 18 horas é muito mais fácil para quem mora aqui na rua ou na outra rua do que quem vem de outro estado. E se um chega às 5 e o outro chega às 5:01, mas o que chegou às 5:01 veio de outro estado, o esforço que ele fez é muito maior. Mas tem que julgar entre homem e homem. A palavra do Senhor diz: andando nos meus estatutos, guardando tudo aquilo que eu digo que é bom e que é mal. E se você proceder de forma reta, sendo a tua palavra sim, sim, não é não, e em todos os seus caminhos as pessoas perceberem que a sua palavra é mesmo em qualquer ambiente, certamente você fará o quê? Viverá. Sabe por quê? A maioria dos nossos rolos na vida tem a ver com isso aqui, ó. Como que a nossa vida fica enrolada? É mole. Quando, na verdade, eu como tanta coisa que nada tem a ver com a minha fome, com a minha sobrevivência, mas é tão somente pelo prazer de degustar e dizer: este ventre nunca se tirar fome, porque eu posso todas as coisas. Quando na religião eu levanto os olhos para os meus ídolos de plantão, e ainda que esses ídolos tenham a chancela religiosa, eu não sigo as escrituras, eu sigo a homens e mulheres. Quando, na verdade, o indivíduo olha para a mulher do próximo e diz: deve ser infeliz no casamento. Vou dar um jeito nisso. Você é casada, eu também sou. É só ninguém ficar sabendo. Nenhum de nós quer perder a sua família. Mas é um momento que nós temos para poder ter um pouco mais de alegria na vida. Eu não quero perder meu casamento, nem você quer. Então, por que que um ao outro não nos ajudamos? Olha o que diz a Escritura. Nem se achegando a mulher na sua menstruação, quer não ter rolo na vida, seja uma pessoa higiênica. Como vai melhorar? Quer não ter rolo na vida? Não oprima as pessoas, não seja você instrumento de opressão. Você quer não ter rolo na vida? Se alguém te emprestou alguma coisa, se você emprestou alguma coisa, quem te emprestou, devolva. Não roube. Se alguém está faminto, dê pão. Se alguém passa nu, dê uma roupa. Quer não ter rolo na vida? Desvia a sua mão da injustiça.
Quer não ter rolo na vida? Observe homem e homem e faça distinção entre eles, vendo quais são os homens aos quais você pode dar-se e quais são os homens aos quais você não pode dar-se. Quer não ter rolo na vida? Ande nos estatutos do Senhor, guarde aquilo que Deus tem como bom e como ruim. Se você proceder assim, certamente o que Deus diz para você, você vai viver. Por quê? Porque um monte de rolo na nossa vida se dá quando nós não observamos isso aqui. Verdade ou mentira? A palavra do Senhor continua. Verso de número 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará o pecado do seu pai, nem o pai vai pagar pelo pecado do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre... Seu pai errou, ele vai pagar, porque é problema dele. Você errou, você vai pagar, porque é problema teu. Porque Deus faz distinção entre homem e homem. E você pode decidir hoje se você quer rasgar todo esse ciclo, onde você consegue cada dia mais reafirmar as maldades do seu pai ou da sua mãe, reafirmar as maldades do seu avô ou da sua avó. Você pode quebrar isso hoje. Você quebra isso agora. A palavra do Senhor ainda diz, verso 27, mas, convertendo o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em? Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente o que vai acontecer com ele? Não será o quê? Então, quem vive retamente vive para sempre? Mas não é isso que a palavra do Senhor diz? E como é que agora diz aqui, ó? Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá. Se ele não considerar e se converter de todos os erros que cometeu, ele será o quê? E quando morre um pastor, tadinho, tão bom. E quando morre um presbítero, quando morre uma irmã de oração, quer seja por uma bala perdida, um acidente, como é que Deus permite isso? Essa nossa eterna situação humana, de achar que a forma como morre define tudo como viveu. Isso tudo é dos nossos dias, porque antigamente homens de Deus iam à guerra, tomavam flechada, espadada, eram decapitados. E pelo contrário, quanto mais trágico a forma da morte, o martírio, mais se evidenciava quão homem de fé ele era. Mas se nos nossos dias morreu com sofrimento, será que era crente? Essa tragédia humana nossa, de achar que a forma como morreu, determina toda a forma como viveu, é um absurdo. Você tem muitas pessoas, muitos crentes, que estão nesse exato momento nos presídios. E é curioso que quem está preso no presídio e se converte, as confissões são pouquíssimas. O indivíduo se converte, confessa ao Senhor os seus pecados e não confessa a mais ninguém. Por quê? Porque aquilo que ele fala pode implicar muitas pessoas, a começar dele mesmo. Poderia até absolvê-lo, mas condenaria tanta gente, ao passo de que mexer com aquelas pessoas que poderiam ser condenadas, já não vale mais a pena para aquele indivíduo. Presídio, as confissões são pouquíssimas, o indivíduo se converte e você nem sabe. E você tem muito homem, muita mulher em presídio, que está esperando aí sair daqui a 10 anos, que recebe a visita da família e consegue restaurar mais a sua família em visitas, às vezes semanais ou mensais, do que crentes que estão todo dia dentro de sua casa amaldiçoando seus lares.
botando tudo dentro de casa que não presta, discutindo em voz alta na frente das crianças, armando barraco na frente dos filhos. Você tem filhos que trazem verdadeira maldição para dentro de casa, arrebentando os relacionamentos familiares, desesperados para que os pais tomem uma atitude em relação aos avós que já estão doentes. Porque se esse dinheiro dos avós chegar aos pais, os filhos conseguirão fazer, eles intentam aquilo que eles querem. E você tem gente no presídio que você diz, com certeza está morto. E porque vive no Evangelho, está vivo. E você tem muita gente do lado de fora que talvez um presidiário diga, andando com Bíblia na mão, com certeza está vivo. E muitas vezes, à luz da palavra de Deus, está morto. Se proceder retamente, certamente viverá. Mas se não proceder retamente, certamente morrerá. Quer viver? Se você quer viver, não é empurrar rolo com a barriga. Se você quer viver, coloque-se de pé, vamos orar.